Vamos falar hoje aqui do capítulo 12 sobre algumas interferências extra-humanas, digamos assim, se assim podemos falar, em fenômenos. No caso, o capítulo chama Fenômeno Fugaz em Israel. Ainda estamos aqui com o livro Um Vermelho Encarnado no Céu, orientado pelo Espírito Yoshua Ben Nun. E começa falando assim, no início da década de 70, o sensitivo israelense Uri Geller estava despontando em seu país como pessoa incomum, capaz de entortar chaves e colheres com a força da sua vontade, deixando atônitos milhares de observadores que compareciam às suas apresentações públicas. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, as entidades oficiais de inteligência estavam dispostas a saber mais sobre os chamados poderes paranormais, e as entidades particulares de pesquisa, subsidiadas com verbas públicas, tendo em seus quadros cientistas de valor, deslocavam-se a outros países em busca de sensitivos que pudessem ser estudados nas instituições americanas. Com essa iniciativa, a ciência nacional poderia colher grandes benefícios. Aqui fala, no caso Geller, a preferência era mostrar apenas a sua capacidade de dobrar metais. Por trás dessa fachada escondia-se uma verdade sigilosa, outros interesses estavam em jogo. As comunicações telepáticas eram estudadas em ambiente militar e o fenômeno UFO se apresentava nos céus da América mostrando uma tecnologia fora de qualquer compreensão. Na verdade, buscava-se desenvolver uma tecnologia capaz de controlar com total eficiência o espaço aéreo, fato que garantiria a supremacia militar dos Estados Unidos sobre as demais nações e a sua defesa contra eventuais ações alienígenas. Na cidade alemã de Bad Kronsingen, local em que podia tratar os problemas de saúde de sua esposa. Haldiv explicou como conseguia gravar vozes de pessoas mortas que voltavam do além-vida para dizer aos parentes e amigos que estavam agora atuando em outra realidade da existência. Ouvindo as gravações, o Harig julgou que precisaria de muito treinamento para ouvir vozes que Haldiv dizia existir nas fitas. Em razão da falta de tempo, não prosseguiu com ele, considerando que as pesquisas com Geller seriam mais promissas ao plano anteriormente traçado em seu instituto. O Geller, tudo indica que era de Israel, e o Puharik insistiu que o Geller fosse para os Estados Unidos. E, de fato, em 1972, o Geller foi para os Estados Unidos. O interessante é que o Geller ficou hospedado na casa do Puharik, e ele estava um dia na sala, assim que chegou, no mesmo dia, sentado na sala, de repente o cachorro do doutor estava por ali, o cachorro sumiu, desapareceu, desintegrou. E depois o cachorro foi encontrado bem longe, na estrada, todo atordoado. Ou seja, depois que encontraram o cachorro trêmulo, agitado, perceberam que ele tinha passado por um trabalho de teletransporte. O Geller ficou famoso na época por consertar relógio de pessoas à distância também. Um caso curioso, foi o capitão Mitchell, que na página 188, o autor cita no segundo parágrafo, que se encarregou de apresentar Geller ao Dr. Werner von Braun, famoso cientista da NASA, especialista em mísseis. Com ele também aconteceram fatos curiosos. Von Braun tinha uma máquina de calcular eletrônica portátil que havia parado de funcionar há alguns dias. As pilhas da máquina foram trocadas pela secretária, mas não adiantou. Então Geller pediu para segurá-la, apertou-a nas mãos por alguns segundos. Quando Von Braun testou-a novamente, o visor luminoso acendeu, mas o fez de modo incorreto, mostrando os números oscilantes. Geller tomou-a nas mãos de novo e a máquina foi consertada por completo. Von Braun não podia acreditar no que vira. Um conjunto funcional complexo, cheio de componentes com funções distintas, um concerto psíquico. Parecia que uma força misteriosa havia atuado ali, supostamente produzida por Geller, ou talvez por um agente invisível que, de modo oculto, agira nele, produzindo o efeito paranormal. Então, tirando todos esses detalhes, eu particularmente conheci pessoas que disseram que uma vez o Geller veio para o Brasil e estava num programa de televisão, num domingo à tarde, e o Geller pediu para que as pessoas em casa pegassem relógios que não funcionavam mais e colocassem assim na frente da tela da TV. O Geller fez um gesto lá e eu conheci pessoas, não foi uma nem duas, que falaram que os relógios foram consertados mesmo, à distância. Bom, voltando aqui, a 1º de dezembro de 1971,
Puharich hipnotizou pela primeira vez o sensitivo Uri Geller. Era pouco mais da meia-noite quando Geller se estendeu no sofá de seu apartamento para cooperar com o cientista nas investigações. Além dos dois, havia também outras 4 testemunhas no recinto. Puharich explicou antes que Geller se recordaria de tudo e que só faria perguntas de seu interesse. Após os procedimentos, ele caiu em profundo sono hipnótico. Durante a regressão, o hipnotizado se deteve nas imediações de uma caverna em Chipre, numa das colinas da Nicósia, juntamente com Joker, seu cãozinho de estimação. "O que está fazendo?" perguntou o médico. "Sei que vim aqui para aprender, mas fico sentado na escuridão da caverna o tempo todo, com Joker, sem fazer nada. Sei que estou aprendendo coisas, mas não sei quem está ensinando", contou Geller com a voz distante, própria dos hipnotizados. "O que está aprendendo?" quis saber o médico. "É sobre as pessoas que vêm do espaço", disse Geller. Emendou: "Mas ainda não devo falar dessas coisas por enquanto." "Então é segredo?" interrogou o pesquisador. "É, mas um dia você também saberá." Está bem. Vamos voltar ao período anterior à sua mudança para Chipre. Onde você está agora?" De imediato, Geller começou a falar em hebraico. O médico compreendeu que ele havia retornado a uma idade em que ainda não sabia falar inglês. Contudo, seria preciso continuar, pois o ponto parecia nevrálgico e muito promissor. Então, Puharich chamou o Dr. Bentov, que estava ao seu lado, para prosseguir a entrevista em hebraico. Geller contou que tinha 3 anos e brincava num jardim à frente à sua casa. Tinha ficado inteiramente só, naquele 25 de dezembro de 1949. Nisso escutou uma campainha muito forte, estridente, que ficou ali retinindo aos seus ouvidos. Os outros ruídos da natureza cessaram por completo. Algo novo e muito esquisito estava no jardim. Parecia ter feito o tempo parar. Havia vento no ar, mas as folhas das árvores não se mexiam. Estavam imóveis, como se o tempo estivesse parado. Geller se recordou que de uma massa de luz prateada surgiu no céu. Então a ideia veio em sua cabeça. O que aconteceu com o sol? Indagou a si mesmo. Mas aquilo não era o sol. Ele sabia disso, contou o Dr. Bentov. A luz agora estava chegando mais perto, cada vez mais perto, era um colorido brilhante, parecia um vulto imenso e reluzente. Não tinha rosto que se pudesse ver, apenas um semblante luminoso. Então os braços misteriosos se ergueram lentamente dos lados do corpo luminoso, ficando numa posição de cima da cabeça. Um brilho resplandecente se fez no ambiente, como um raio ofuscando a sua visão. Foi aí que Geller sentiu como se tivesse tomado um soco. Disse ele em seus relatos. Nisso, sua testa doeu. O impacto da luz fora enorme, não dava para suportar. Então caiu de costas no chão e desmaiou, perdera os sentidos. Nesse ponto dos relatos, ele não podia prosseguir porque estava desmaiado, mas aí ocorreu um fato novo, mais intrigante do que o relato de Geller. Dentro da sala de regressão, algo profundamente misterioso se fez presente. Era uma presença insólita. Uma sonoridade fantástica soou no ambiente. E uma voz sobrenatural se fez registrar no gravador. Tinha uma entonação maquinal, algo como voz de computador. Depois, quando Geller ouviu essa enigmática voz, ele demonstrou sentir sinais de medo e não pôde considerá-la como sua. Embora estivesse gravada, tanto Bentov quanto Puharich disseram que a estranha voz não parecia sair dele, mas de algum local do próprio gravador, sendo diretamente registrada na fita. Era algo absolutamente incrível, mas verdadeiro. Então a voz estranha maquinal disse em inglês: "Fomos nós que encontramos Uri no jardim, Uri Geller, quando ele tinha 3 anos. Ele é nosso colaborador escolhido por nós para ajudar o homem. Nós o programamos, implante hipnótico, no jardim para atuar nos anos do porvir. Mas também o programamos para não lembrar de nada. Hoje começa a obra dele. Andrija, você deverá auxiliá-lo", que era o Dr. Puharich. "Estamos nos revelando porque acreditamos que o homem esteja no limiar de uma grande guerra." Era final de 1971, estava na Guerra Fria. Época da Guerra Fria e da grande acirramento de ânimo entre Israel, Egito e demais países árabes. Haverá um último ciclo de negociações, nas quais talvez não se consiga evitar a guerra. Hoje podemos dizer que acabou não ocorrendo uma guerra mundial nos moldes da Segunda Guerra, mas a Guerra Fria ela foi uma terceira guerra mundial, tá, gente? Uma guerra que envolveu todos os países,
de modo meio que indireto, mas envolveu, e que durou de 1947 a 1991. Se isso, envolvendo todos os países, numa bipolarização mundial, não é uma guerra mundial, o que é então? Tá? Então, a Terceira Guerra Mundial foi a Guerra Fria. O que não aconteceu foi uma Quarta Guerra Mundial naquele momento. Bom, alguns dias depois, essa mesma voz voltou ao gravador, numa outra ocasião, deixando ali registrada sua identidade, Spectra, nome de uma espaçonave que se dizia estacionada naquela região desde os tempos bíblicos. Apresentou-se depois de várias vezes, provocando intensos fenômenos físicos. Em todas as ocasiões, embora falasse com desenvoltura e mostrasse conhecimento das coisas, nunca demonstrou um grau de moral exemplar para que pudéssemos qualificá-la como possuidora de real sabedoria. Ao contrário disso, parecia já ter abduzido Geller, ato que uma civilização verdadeiramente avançada não praticaria. Bom, o fato de dizer que extraterrestres que abduzem pessoas não são evoluídos, isso é um caso à parte. Tem uns que são, tem uns que não são. A gente não pode classificar um ser, um povo alienígena como atrasado só porque faz abdução. Outra coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado, achar assim, porque um espírito ensina algo bem avançado, ficar tentando comparar ele dentro da moral cristã para saber se ele realmente é avançado ou é um pseudo-sábio. Se ele não estiver dentro da moral cristã, ele é um espírito pseudo-sábio porque sabe muito. Aí se estiver dentro da moral cristã e souber muito, aí é um espírito evoluído. A gente tem que cortar esse padrão, que não é bem assim que a classificação de evolução de um espírito ocorre. Continuando aqui. 5 dias depois, a 6 de dezembro, enquanto conversava com Puharich, falando da regressão feita, Geller o fazia rabiscando no papel um desenho, coisa que lhe vinha das camadas profundas da mente. Quando terminou, tinha retratado no papel o desenho de uma sala ampla. Mostrando o desenho ao médico, recordou-se de já ter estado no interior daquela estranha sala. Era um recinto da espaçonave Spectra. Bom, aqui conta um fato interessante na página 196, no parágrafo 3º. Uma experiência posterior, em 1972, a bordo de um jato da Lufthansa. Geller viu sua câmera Nikon levantar do local onde estava e flutuar perto dele. Flutuou. De repente a câmera levantou e flutuou. Ele pegou a câmera. Pegou e teve a intuição de apontá-la em direção à janela e bater algumas chapas, algumas fotos. Lá fora não se via senão as nuvens e o azul do céu. Depois disso, a máquina ficou guardada por um bom tempo, com o filme dentro. Quando revelado para a surpresa dele, em uma das chapas haviam 3 discos voadores. Nos Estados Unidos, os negativos do filme foram examinados pelo Instituto Stanford de Pesquisa. A janela do avião foi inspecionada e a máquina fotográfica estudada. As dimensões da objetiva foram calculadas e inúmeros exames para avaliar a foto foram feitos. Concluiu-se que ela não poderia ter sido falsificada. Na chapa ficaram registrados 3 discos voadores, não vistos por ninguém do avião, mas eles estavam lá, comprovando a existência efêmera das formas. Tá? Isso acontece bastante, sabe? Tanto com naves espaciais, como espíritos. Às vezes chegar a conversar aí, inclusive com parapsicólogos estudiosos, eles têm lá centenas de fotos assim, colhidas no mundo inteiro, em que as pessoas bateram a foto do nada e do lado, quando ia revelar, aparecia um espírito, ou uma nave, ou um ser qualquer ali no local. Nós sabemos que, conforme vai avançando o grau de espiritualidade do ser humano, ele não precisa mais de manifestações físicas para entrar em contato com seres, digamos assim, transdimensionais ou ultradimensionais, porque pela mediunidade já é possível realizar esta ponte. Tá? Por isso, inclusive os seres do planeta Canopus, os quais me contataram em 2010 e venho trabalhando com eles desde aquela época, estive com os seres de Canopus em algumas instalações deles, estão aqui na Terra há muitos séculos, e o objetivo desses seres é exatamente promover uma união entre ciência e espiritualidade. Para isso, a humanidade tem que avançar e conhecer muito mais os potenciais do nosso corpo, da mente e do espírito, inclusive a glândula pineal,
Aí está o grande elo entre algo que ficou perdido entre nós e que ficou perdido pela humanidade e que existia entre nós esse conhecimento sobre a pineal, que era muito bem utilizado para efetuar e promover contatos com planos dimensionais e espirituais, mas por alguma razão que nós explicaremos no futuro, o ser humano perdeu parte dessa habilidade de utilizar a glândula pineal na sua potencialidade máxima. Continue conosco apoiando o nosso trabalho. Pedimos aí que se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso vídeo e continue acompanhando esses estudos. Se tiver algum material de ufologia, encaminhe para nós através dos meios digitais para que a gente possa analisar e trazer mais conhecimento para que seja compartilhado entre nós para enriquecimento de nossas experiências e assim possamos evoluir juntos. Muito obrigado a todos, muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.